Olá, galerinha! Se preparem que agora vai começar o capítulo 9 do livro. Vamos lá. O título é O que é um estudo bíblico? Então, como vocês sabem, no capítulo anterior, Violeta e seus amigos combinaram de ir na sorveteria. Então, lá estavam eles na sorveteria e aí Violeta chegou. E aí ela percebeu que todos estavam num cantinho. Aí eles viram Violeta e acenaram, então Violeta foi ao seu encontro. E aí após eles pedirem, Violeta viu que Gabriela ficava filmando tudo que via pela frente. E aí ela perguntou, por que você tá filmando tudo? Ela, porque eu gosto de registrar todos os momentos. E aí, os outros amigos ficaram, ela filma tudo que vê pela frente. E aí, Gabriela ficou assim, né? Eu gosto de filmar, mas o Theo gosta de desenhar e tem um caderno que ele escreve um monte de coisa. Max gosta de ler e eu gosto de usar minha câmera. E aí, Violeta ficou assim, nossa, Theo, você gosta de desenhar? Aí, Theo, surpreso, tímido, falou, eu gosto, mas eu também gosto de... mas eu também tenho um caderno onde que eu escrevo. Eu acho que ela deve estar falando sobre isso. E aí, Violeta perguntou, mas, Theo, quantas línguas você fala? Então, Theo fala, eu falo francês, inglês e espanhol. E agora eu tô terminando o curso de italiano. Nossa, a Violeta ficou surpresa, porque nem sabia que tinha um amigo poliglota. E aí, Max fala, eu gosto de ler, mas os livros que eu gosto de ler são livros cristãos, histórias verídicas, coisas assim. Aí todos riem dele e falam, mas antes você gostava dos livros de magia, ficção científica, e agora aí fala que depois que virou cristão gosta de histórias diferentes, bibliografias. Aí Max ficou um pouco envergonhado, mas fala, é isso mesmo. Agora, depois que eu tornei cristão, eu gosto de livros diferentes. E aí ele lembra, ontem eu ganhei um livro e eu já devorei ele quase todo. Aí os amigos falam, Max, você devora qualquer livro. E aí ele, qualquer não. Alguns livros, acho que meus olhinhos não precisam ver qualquer livro, porque alguns desvalorizam os meus princípios. Então, os livros que valorizam os meus princípios é esse que eu gosto de ler. E aí, Violeta pega e fala, nossa, ontem eu fiz um acordo com Jade, onde os livros Elarai gostavam muito de ler. Então, para os livros de Elarai não ficarem parados pegando poeira, Jade fez um acordo comigo, onde que ela me daria um livro por vez para ler. Então, curioso, Max pergunta, então qual livro que você escolheu primeiro? E aí Violeta fala, eu escolhi Projeto Sunlight. Nossa, todos os amigos dela ficaram surpresos e alegres, porque era o livro mais legal que eles achavam. Theo fala que ele leu esse livro 3 vezes, um em cada idioma. Ana Gabriela ficou assim, nossa, por que você leu ele em 3 idiomas diferentes? Aí, pra praticar, foi um livro que eu gostei. E aí, depois eu li ele em português, porque daí eu ia ver se eu tinha interpretado da forma correta. E realmente eu tinha conseguido. Só que Violeta pega e solta uma frase assim que a deixou insegura. Ela fala, eu só não sei qual Deus eu vou encontrar nesse livro. Então, Theo fica assim, confuso e pergunta, como assim? Todos ficam pensativos. E aí ela fala que algumas pessoas falam de Deus, um Deus bondoso, um Deus amoroso, e outras pessoas falam de um Deus cruel, um Deus maldoso, onde que fazem pessoas sofrer para sempre. Então ela não sabe como interpretar isso. Então
Theo, depois de alguns minutos, ele fala: eu entendi por que essa dúvida. Depois que eu virei cristão, eu aprendi isso após ler e estudar a Bíblia, fazer um estudo bíblico. Então, Violeta fica assim, o que é um estudo bíblico? Ela pergunta para Theo. Então, Max respondeu assim: é algo assim, simplificando, alguém que te ensina sobre a Bíblia. E aí ela ficou curiosa e perguntou: nossa, então, Theo, o que você concluiu com isso? Então, Theo fala bem assim: cada pessoa entende de uma forma diferente, compreende de uma forma diferente. E para você compreender, você precisa estudar. Então, Violeta, surpresa com a ideia, tímida, não sabendo como responder, mas querendo responder, porque naquele momento ela sentiu que ela deveria aprender um pouco mais sobre Jesus. Não porque ela não sabia quem era, mas porque ela conhecia pouquinho. E agora ela deu vontade de conhecer ele mais e mais. Então ela tímida respondeu: eu quero fazer um estudo bíblico. E aí todos ficaram felizes e a Ana Gabriela ficou mais feliz ainda e falou: então nós três vamos estudar a Bíblia com você. E aí Max e Theo ficaram envergonhados, falando: nossa, meu Deus, da gente, precisamos de um adulto, a gente não consegue. Ana Gabriela falou: nossa, gente, a gente consegue sim, a gente precisa de um adulto realmente, mas a gente consegue. Então os dois toparam. E aí Violeta deu a ideia de chamar a Jade, mãe de Elarai. Então a Ana Gabriela, super, hiper, mega tecnológica, já mandou uma mensagem para Jade, e Jade imediatamente respondeu que seria um prazer fazer o estudo bíblico com Violeta. Só que aí tava na hora de decidir qual dia e qual horário fariam isso. E aí Violeta pensou, e aí nas terças e nas quintas ela não podia. Então Gabriela falou: olha, já sei, segunda-feira às 4 horas da tarde ninguém faz nada, então nesse dia vamos marcar para estudar a Bíblia. E Jade falou que pode ser na casa dela. E aí Jade falou o seguinte também, que ia ligar pros pais de Violeta para pedir autorização e combinar certinho com eles. Então Violeta fica ansiosa para esperar esse dia chegar, para ela começar a entender um pouco mais sobre Jesus. É isso, galerinha, o capítulo 9. Espero ansiosa para o capítulo 10, sobre como será esse dia de Violeta.